Neste vídeo, abordaremos a solução para problemas relacionados ao ventilador da unidade interna de ar-condicionado da marca Midea, identificado pelo código de erro E3. Focaremos em ventiladores de 6 fios, compostos por 2 conjuntos de conexões, 3 fios finos e 3 fios grossos. Esses ventiladores funcionam com um sensor de efeito Hall e não requerem relé. 1. Se o ventilador apresentar problemas, como não girar ou girar lentamente, a primeira coisa a fazer é, com o aparelho desligado, tentar girar manualmente a turbina. Verifique se a rotação é suave, sem obstruções ou ruídos incomuns, para descartar problemas de travamento ou rolamentos. 2. Ligue o aparelho e observe se o ventilador inicia. Se não o fizer, tente girá-lo rapidamente com a mão. Se, ao ajudá-lo, o ventilador começar a girar normalmente, provavelmente o capacitor está danificado e precisará ser substituído por um de mesmas características. 3. Se o diagnóstico anterior não foi conclusivo, o próximo passo é verificar visualmente o estado da conexão com a placa eletrônica e o capacitor do ventilador, o que exigirá intervenção no equipamento. 4. É essencial lembrar que um capacitor armazena energia. Tocar os pinos de um capacitor carregado é como tocar uma tomada doméstica. 5. Antes de realizar testes elétricos, descarregue o capacitor. O ideal é usar uma resistência de descarga, mas também pode ser feito conectando os pinos com fios ou usando uma chave de fenda isolada. Esse processo pode gerar uma faísca. 6. Com o capacitor descarregado, meça a capacitância do capacitor usando o multímetro, na escala de microfarads. O valor obtido deve estar muito próximo ao indicado na placa do capacitor. 7. Se você não tiver um multímetro ou este não possuir a escala de microfarads, pode realizar um teste empírico, carregando o capacitor conectando a uma fonte de corrente de menor voltagem do que a suportada. Depois descarregue-o rapidamente e observe se uma faísca é gerada. 8. Se o capacitor estiver em bom estado, meça a resistência entre os pares de fios grossos do motor, usando o multímetro na escala de ohms. Verifique a resistência entre cada par de fios. Nenhuma medida deve ser zero ou infinita. Se alguma delas for, o motor precisará ser substituído. 9. Para testar o sensor de velocidade ou sensor de efeito Hall, desconecte os fios grossos do ventilador da placa eletrônica, ligue a placa eletrônica, coloque o multímetro na escala de tensão contínua, 20V, e meça a tensão entre os pares de fios finos do ventilador, por exemplo, entre os fios branco e verde, branco e preto, e verde e preto na placa. Quando a tensão medida for de 5 ou 12V, pare a medição. O fio onde está a ponta vermelha do multímetro será a alimentação do sensor, e onde está a ponta preta será o terra. O fio onde não há ponta de multímetro é o sinal do sensor de velocidade. 10. Se o sensor do ventilador estiver recebendo a alimentação correta, 5 ou 12V, gire o ventilador manualmente e meça a tensão no fio de sinal. Para isso, coloque agora a ponta vermelha no fio de sinal e a ponta preta no terra. A tensão deve mudar conforme o ventilador for girado manualmente. Se não houver alteração na tensão medida, o problema está no sensor. 11. Se no passo 9, com a placa eletrônica ligada, você não conseguir encontrar o valor de alimentação de tensão contínua, 12 ou 5 volts, para o sensor através dos fios finos, o problema está na placa eletrônica. 12. Você também pode medir, com a placa energizada, se há alimentação de tensão alternada chegando ao motor do ventilador, através dos fios grossos, uma vez que o aparelho seja ligado. Caso essa alimentação não chegue, o problema está na placa eletrônica, provavelmente no triac.